Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Wellington Mariano. E no vídeo de hoje, que mais uma vez é uma reflexão e uma provocação, eu gostaria de falar sobre o papel da perseguição como agente de crescimento e expansão da igreja. É muito comum quando dois ou mais cristãos estão conversando e dialogando sobre a igreja e naturalmente os seus membros, e muitas vezes nós ouvimos as pessoas apresentarem o seguinte raciocínio, que a verdadeira igreja se levanta, que os membros eles passam a ser melhores cristãos quando eles estão passando por sofrimento ou por perseguição. E que assim aconteceu na história da igreja, que quando houve crescimento, a verdadeira igreja se levantou e as pessoas que estavam frias ou mornas, elas aqueceram os seus corações, elas passaram a ser fiéis naquilo que eram antes infiéis, e que isso ajudou muito a igreja. E frases de teólogos da história da igreja da patrística são mencionados, como o sangue dos mártires é a semente da igreja. E embora essa explicação ela seja verdadeira em determinados contextos, o que nós notamos e aprendemos com o estudo da história da igreja é que essa afirmação ela deve ser feita com muita cautela, pois ela não se aplica a todas as situações, a todos os momentos, no sentido de que nem toda perseguição beneficia a igreja, nem todo sofrimento traz avanço ou expansão para a igreja. E isso nós vemos, por exemplo, que no início da igreja, a igreja ela dominava algumas regiões, tais como, por exemplo, o extremo norte do continente africano era majoritariamente cristão. Então, por exemplo, e não apenas o extremo norte da África, mas ainda, por exemplo, a região de Constantinopla, por exemplo, juntamente com Alexandria, eram duas regiões, duas cidades que faziam parte do patriarcado, que era uma espécie de cinco cidades mais importantes do cristianismo primitivo, em que os bispos dessas regiões se reuniam para tomar as decisões universais, ou seja, em relação ao caminho, ao rumo que a igreja deveria tomar. E nós vemos, por exemplo, que algumas perseguições, alguns sofrimentos não trouxeram avanço para a igreja, pelo menos não regionalmente falando, porque, por exemplo, a região de Constantinopla, depois de alguns ataques, ou seja, depois de alguns sofrimentos e perseguições, nunca veio a ser a cidade cristã que ela costumava ser. Então, o mesmo se diz, por exemplo, do extremo norte da África. Ele nunca voltou a ser aquele centro cultural que que florescia o pensamento cristão, a cultura cristã. Isso nunca mais voltou a ser como era antes, em que regiões que eram conhecidas por ser cristãs, hoje praticamente não existem cristãos, ou os cristãos representam grupos extremamente minoritários. Portanto, nós precisamos tomar cautela em pensar que somente com a perseguição, com a aflição, com dor, é que a verdadeira igreja vai se levantar. Antes, penso que nós devemos agradecer a Deus pela liberdade de culto e adoração que nós temos, caso você viva em um lugar em que você ainda possa gozar e usufruir dessa liberdade de culto, e que nós devemos aproveitar essa liberdade que nós temos para propagar o Evangelho, para que possamos falar do amor de Deus, e não esperar ou torcer ou pensar que a igreja de fato só irá se levantar quando houver um sofrimento, uma perseguição. Eu penso ser muito improvável ou até mesmo utópico pensar que
A verdadeira igreja, os verdadeiros cristãos se levantarão somente em momento de perseguição. Por quê? Se a igreja, quando está vivendo em momento favorável, ela não se levanta ou não age da maneira como deveria agir, por que nós pensaríamos que quando as coisas piorarem, que aí é que as coisas vão de fato funcionar ou vão dar certo? Portanto, eu deixo essa reflexão e essa provocação para que nós utilizemos essa analogia, essa ideia de que o sofrimento e a perseguição sempre faz com que a igreja avance, porque esse não é aquilo que nós aprendemos quando nós estudamos a história da igreja como um todo. Peço a você, caso ainda não tenha feito, que você se inscreva nesse canal para que você continue recebendo as atualizações dos vídeos, e quero deixar a você uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, e que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.